Boa tarde, amigos da série É Diferente. Eu sou Luísa Nóbrega e estou de volta aqui com vocês para mais um episódio, um novo episódio para a gente trabalhar aqui juntos. Bom, vamos lá. Vamos convidar as pessoas, vamos interagir. Acho que eu estou meio enferrujada aí nessas 2 semanas aí sem fazer live. Tá na hora de eu de novo aqui me enturmar com vocês e começar a gente agitar. Vamos lá. Convidando algumas pessoas e lá vamos nós. O tema de hoje é falar sobre simpatia e empatia. Vocês sabem a diferença? Então, hoje a gente vai conversar sobre esses dois comportamentos que parecem iguais, mas têm motivação emocional diferente. Vamos ver como é que funciona isso? Então, vamos lá. Eu fiz aqui o mapa mental, como eu costumo fazer. Ele está espelhado aqui, eu botei um sim de simpatia e um de empatia aqui destacado. Apesar de sim em não estar definindo exatamente o que é, mas eu vou simbolicamente falar o que eu pude perceber e o que eu vejo desses prefixos. Quando eu falo de simpatia, eu falo de dizer sim para alguém, de ter afinidade com alguém. E quando eu falo de empatia, eu vou um pouco mais longe, mas daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Por hora, eu vou começar com aquela explicação que eu sempre trago para vocês, que é do dicionário, né? Eu dou uma avaliada, eu pesquiso, para trazer algo mais claro para a gente poder conversar. Então, eu pesquisei lá no dicionário.com.br e tem uma área de dúvidas. E aí uma professora de português chamada Flávia Neves fez uma explicação que eu me identifiquei muito e por isso eu trouxe para conversar com vocês. Vamos lá. Simpatia é o que sentimos em relação aos outros que transmitimos ou o que transmitimos para os outros. O objetivo da simpatia é agradar o outro. É um sentimento de solidariedade, de boa disposição e empenho com os outros. Então, quando eu sinto simpatia com alguém, eu sinto afinidade. Eu tenho algo em comum com o outro. Eu tenho simpatia pelo que a pessoa gosta, simpatia por quem ela é. Eu tenho pontos em comum com ela. Só que eu posso ter pontos em comum e nem por isso ter empatia. Então é muito importante eu saber separar, né, a simpatia da empatia, para que eu não confunda as coisas e eu achar que só porque eu tenho simpatia, eu já cheguei ao nível da empatia. Vamos ver por quê. Então, seja bem-vindo, Jornal Expresso do Oriente, aí, Ornat, Rio de Janeiro, seja bem-vindo também. Então, assim, quando a gente fala de simpatia e de empatia, a gente está falando que a gente tem afinidade. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não achar que a afinidade que a gente tem é o suficiente para a gente acreditar que a gente enxerga o mundo da mesma forma que o outro. Porque cada um de nós tem percepções diferentes. Quem assistiu a live sobre fato e percepção do fato sabe do que eu estou falando. E sabe que a gente tem percepções que eu acho uma coisa e como eu sou parecida com você, eu posso achar que você está achando a mesma coisa e na verdade não é. E por isso eu preciso tomar cuidado para eu não confundir que por eu ter simpatia, por eu ter afinidade com você, eu também penso igual a você e vou agir igual a você. Carlinha, seja bem-vinda. Que bom você estar aqui comigo, muito bom mesmo. Então, assim, quando eu olho para o outro, eu vou me aproximar dele, eu vou estar junto por causa dessa simpatia. Mas depois eu preciso aprofundar essa relação. E aí, gente, quando a gente aprofunda, a gente vai além do junto que é a simpatia para o junto daquela outra pessoa, para que ela
para aquele encaixe que a gente passa a ter com outra pessoa, de entender o que ela sente, o que ela pensa. Então vamos pensar aqui, vamos ver o que o dicionário diz aqui sobre empatia. Empatia é tentarmos entender os outros, termos a capacidade de ver e compreender a realidade através dos olhos dos outros. Objetivo: conhecer e compreender o outro. Aptidão para se identificar com os outros, compreensão de sentimentos do modo de ser do outro. Eu costumo dizer que na psicologia, no atendimento que eu faço, a empatia é fundamental. E ele é o objetivo do meu trabalho, porque eu só consigo ajudar verdadeiramente o meu cliente quando eu atinjo um nível de significativa empatia com ele. Porque enquanto eu só simpatizo com ele, me percebo ali, eu ainda posso confundir a minha forma de olhar com a forma de olhar dele e até conduzir de forma errada. Então eu preciso entender o que para ele é importante. Quando a gente fala de empatia, é importante a gente ver. Aline, seja bem-vinda, chegando aí coisas de Bela. Então, olha só, pessoas diferentes, visões diferentes. Eu preciso entender isso, eu preciso entender que não é porque fulano gosta do mesmo time que eu, que gosta da mesma banda que eu, ou que tem a mesma escola, o mesmo estudo que a pessoa vai pensar como eu penso. Não. Ela tem a vida dela, ela tem um monte de coisas que eu não participei. E aí eu preciso ter empatia de entender o que para ela é importante. Então, para uma pessoa, uma coisa pode ser algo irrelevante, desnecessário ou até não importante. Ao ponto que para outra aquilo pode significar a vida dela. E isso é muito importante a gente saber diferenciar. Porque se a gente não souber diferenciar, a gente vai falar assim: ai, fulano tá preocupado com tal coisa, que besteira. Não, pode ser besteira para você, mas para o outro é importante. E o outro precisa ser respeitado na importância daquilo que ele sente. Então, quando eu tenho empatia, eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero olhar para o outro. Eu não quero andar só junto do outro. E a empatia tem muito a ver com ouvir mais do que falar. Então, eu preciso ouvir o que o outro me diz, eu preciso ouvir o que ele sente, eu preciso ver a expressão dele para eu construir uma estrutura de empatia. Porque senão o outro fala uma coisa e eu já saio deduzindo. Ah, não, ele falou isso porque ele pensa aquilo, porque ele acha aquilo, ele está dizendo isso porque ele está sentindo tal coisa. E às vezes eu vou para um caminho completamente inverso. Às vezes eu estou atendendo um cliente e ele começa a me contar uma história. E aí eu começo a ouvir tal coisa, ele fala: eu fiz tal coisa. E se eu fizesse tal coisa naquela situação, eu faria pela razão A. Quando ele começa a descrever o que ele fez, eu percebo que ele fez pela razão B. Você já passou por isso? Alguém te contando alguma coisa, você pensando que ela estava falando aquilo por causa de uma razão. Quando você está no decorrer da conversa, você descobre que é por causa de outra razão. Então, isso é o desenvolvimento, é o processo da empatia. Então, a gente precisa ter tempo de ouvir, falar menos, ouvir, ou quando a gente fala, fazer perguntas, para que possa a empatia acontecer. E aí eu botei uma frase aqui, botei a princípio uma frase minha, e depois botei duas frases que eu gostei muito para contextualizar aqui com vocês. A primeira é o seguinte: a simpatia abre o caminho para a empatia, mas este caminho precisa ser percorrido para se realizar. Então, para eu ter empatia, eu primeiro preciso ter simpatia. Ou seja, eu não vou me deixar descobrir por uma pessoa que eu não confio, não conheço, não me sinto à vontade. Tanto que, por exemplo, num processo terapêutico, se a pessoa não confiar no meu processo, não confiar em mim, nada vai acontecer. E a gente percebe o limite ali da confiança. Claro que é um processo. Mal me conheceu, já vai confiar em mim? Não. Vai ter um processo. Mas é o início. Se eu simpatizar com você, eu posso me permitir abrir um caminho de empatia. Mas se eu não me simpatizar, eu já vou virar as costas, eu já vou ser indiferente, eu vou ser monossilábica. E aí não vai acontecer a empatia.
Agora, a outra frase que eu destaquei é do Daniel Goleman, né, que fala tanto de inteligência, que fala do código de inteligência, que tem livros maravilhosos sobre inteligência emocional. E ele fala o seguinte: a verdadeira compaixão não significa apenas sentir a dor dos outros, né, de outra pessoa que está aqui, mas ser motivá-lo para eliminá-la. Então, assim, o estágio mais profundo do que a empatia é a compaixão. Então, quando eu não só consigo enxergar a dor que o outro está passando, mas além disso, eu consigo me envolver a ponto de querer resolver com essa pessoa essa dor, eu atingi o estágio da compaixão. Compaixão. Estar junto, apaixonadamente, ou seja, querendo verdadeiramente fazer a diferença para o outro. E eu acho que essa é a mágica. Por que para mim ser psicólogo é tão importante, é tão maravilhoso? Porque eu me sinto como essa pessoa que ajuda as pessoas a transformarem as suas vidas. Porque eu busco a empatia para, através de um estágio de compaixão, poder transformar a vida das pessoas que se comprometem a essa mudança de vida. Então, assim, compaixão, precisa ser psicóloga? Não. Pode ser com seu vizinho, pode ser com seu filho, com a sua mãe, com a sua amiga, com seu colega de trabalho, pode ser com qualquer pessoa. Mas é preciso que a gente saia da nossa percepção, olhe para o outro. Seja bem-vindo, Cláudio. Também esteja aqui conosco. A gente está quase terminando, mas eu espero que ela fique salva aqui para você poder assistir também com a gente. Então, assim, eu saio da minha posição, eu olho para o outro, eu enxergo o outro, eu me identifico com a situação que o outro está vivendo, mas com o olhar do outro, não como se fosse eu, mas como se fosse o outro. Porque a simpatia olha o mundo pela forma que eu enxergo. E a empatia se coloca no lugar do outro para enxergar o mundo com os olhos do outro. E aí eu chego ao estágio máximo, como o Goleman fala, a compaixão, que é querer que o outro não sofra mais. Querer que o outro, que eu seja agente de transformação para que o outro supere aquela dor e fique bem. Então, vamos pensar em compaixão, vamos fazer uma semana da compaixão, vamos fazer uma semana da empatia. Será que você tem sido empático com as pessoas que você conhece? Será que você tem desenvolvido a sua capacidade de empatia? Porque eu vou dizer uma coisa, é fantástico também pra gente, porque quanto mais a gente desenvolve a empatia, mais o nosso cérebro fica aguçado, quanto mais a nossa percepção fica aguçada. E aí, eu vou dar a última frase, e essa frase realmente vai ser um desafio. Ela é do Mark W. Becker, não conheço. Joia, Carlinhos, isso aí. Mas ela diz o seguinte: a maior expressão da empatia é sermos compreensivos com alguém de quem não gostamos. A maior expressão da empatia é nós sermos compreensivos com alguém que não gostamos. Ninguém é mal porque quer ser mal. Ninguém é uma pessoa difícil porque quer ser uma pessoa difícil. Mas às vezes porque não conhece outro caminho. E eu posso garantir para você, se você conhece uma pessoa difícil, que tem sido obstáculo na sua vida, pior do que para você, essa pessoa tem sido para ela mesma. Porque ela tem colocado vários obstáculos na vida dela para muitas pessoas. E muitas vezes tem pessoas que poderiam ajudá-la e que ela não deixa chegar. Então, seja você essa pessoa que consegue enxergar o mal do outro como um mal que vem de outras etapas da vida, de outras situações. E ter empatia com essa pessoa, porque ninguém é mal porque quer. E aí, se você não concorda completamente com isso, eu vou te dar uma dica. Assiste o vídeo que eu falo de explicação versus justificativa. Carlinha, você é assim. Você pode ajudar a você e ajudar os outros. Isso que é mais importante.
Vamos libertar as empatias, vamos libertar as compaixões e vamos chegar mais longe. Sérgio também seja bem-vindo. A gente está no finalzinho, mas eu espero que a live fique salva para vocês poderem assistir. E se fez bem para você, pode fazer para mais alguém. Então compartilha, divulga para todo mundo, convida para seguir aqui o perfil da Luísa, porque eu quero muito que isso chegue a muito, muito mais pessoas. Onde puder chegar aí e onde for possível alcançar, eu quero estar lá. Gente, estou me despedindo de vocês. Semana que vem eu estou de volta com um novo tema, porque eu estava cheia de saudade de estar aqui com vocês. Ó, beijo grande para todo mundo e até semana que vem com a série É Diferente. Até lá!